diz assim: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Podemos sentar? Nós vamos orar. Senhor Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela leitura da Tua Palavra. Obrigado, Deus, porque nós podemos essa noite meditar na mesma. E eu rogo humildemente que o Senhor fale aos nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Conta-se uma fábula em que o porco e a galinha estavam passeando pela fazenda, quando o fazendeiro apareceu e lançou para eles o seguinte desafio: vocês serão responsáveis por preparar um café da manhã diferente para mim. E essa responsabilidade está com vocês pelos próximos dias, pelas próximas semanas. Se vocês falharem, no caso de não variarem o cardápio do meu café da manhã, eu mesmo irei preparar o meu café da manhã, que sem opção, ou que sem opções, será ovos com bacon. Ambos, tanto o porco como a galinha, ficaram super empolgados com o desafio, ficaram super empolgados em cumprir a missão de preparar os cafés da manhã diferentes a cada dia para aquele fazendeiro nos próximos dias e nas próximas semanas. E eles começaram. Nos primeiros dias tudo correu muito bem. O porco, sempre muito proativo, já começava o dia pensando no seu próximo menu, separando ingredientes, planejando as tarefas necessárias, controlando o tempo de cada tarefa, inovando na forma de preparar o cardápio, sempre com o objetivo bem claro de cumprir a tarefa estipulada pelo fazendeiro. E sempre contando com a ajuda da galinha, que cumpria todas as tarefas que lhes eram atribuídas. Com o passar dos dias, as receitas foram ficando cada vez mais complexas. E o porco gostava muito e gastava a maior parte do seu tempo preparando o menu do dia seguinte, deixando de ter tempo para atribuir as tarefas à galinha, que por sua vez passava a maior parte do tempo bicando no chão e procurando minhocas. Com isso, o porco cada vez tinha menos tempo disponível e se via obrigado ainda mais a cumprir as tarefas e as metas que foi passada para ele pelo fazendeiro. Até que um dia, antes do prazo de 2 semanas terminar, o porco não conseguiu preparar o café da manhã diferente. Principalmente devido à exaustão e cansaço acumulado das tarefas que ele estava fazendo para cada dia ser melhor, e falhou. Ao ver o não cumprimento do objetivo, ou não cumprimento do objetivo pelo porco e pela galinha, o fazendeiro então cumpriu com a palavra dele do início: já que vocês não prepararam muito bem aquilo que eu precisava, ele foi preparar o seu próprio café da manhã. Declarando em alto e bom som aos seus empregados, ele disse: matem o porco para fazer o bacon e tragam os ovos da galinha. Essa pequena fábula, irmãos, sempre é ótima para nos lembrar, para nos fazer pensar a diferença entre estar envolvido e estar comprometido. Enquanto a galinha estava apenas envolvida, porque ela só deu os ovos, mas ficou viva, o porco, para fazer o bacon, ele foi totalmente entregue, estava totalmente comprometido. O que eu quero
trazer com essa fábula, irmãos, é que uma vida de entrega total a Deus é preciso. Você precisa se entregar totalmente a Deus. Está completamente comprometido com o Senhor, completamente entregue para o Senhor. E essa vida de entrega significa entregarmos a nós mesmos a Ele, de tal forma a capacitá-lo a cumprir sua vontade em nós. Deus só irá cumprir a sua vontade em nós quando nós nos entregarmos para Ele verdadeiramente. O único meio de Deus realizar a sua vontade em nós é quando você se entrega a Ele. E nessa entrega, Deus não aceita pedaços. Deus não aceita divisão. Deus quer a sua entrega total. Isso não significa, irmãos, entregar dinheiro ou entregar coisas, mas entrega total significa desistir de nós mesmos. E isso é difícil, irmãos, é ou não é? Desistir de nós mesmos, desistir das nossas vontades, daquilo que nos prende, é muito difícil. E não é apenas desistir, eu vou mais a fundo, é entregar a Ele toda a nossa vida. Quando nós lemos a Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo, nós temos exemplos de pessoas que se entregaram totalmente a Deus. Por exemplo, Jó sofreu a vida toda e no final da sua vida, ele viu Deus de perto. Ele disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Isso é uma vida de entrega. Abraão, em Gênesis 22, 1 e 2, quando Deus pediu o sacrifício do seu filho Isaque, Abraão não pestanejou, Abraão não dormiu no ponto, ele se entregou totalmente a Deus, ele realmente iria sacrificar o seu filho. Quando do céu bradou uma voz: não faça isso, eu já vi a sua entrega, eu já vi a sua fé. Gênesis 32, 22 a 31, nós temos a história de Jacó, que lutou com Deus até ter a sua bênção. Quando Deus tocou na articulação de Jacó, ele passou a ter uma vida de entrega total ao Senhor. No Novo Testamento, nós temos exemplos também, como por exemplo, a história, ou a vida da mãe de Jesus, Maria, que ainda não tinha tido contato com homem algum, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Naquela época, ela poderia ser caracterizada como uma mulher que praticou fornicação, pois apareceu grávida. Mas ela disse ao Senhor: se essa é a tua vontade, está aqui a minha vida, faz o que o Senhor quiser fazer. Entrega total ao Senhor. Nós temos o exemplo de Pedro, irmãos, o apóstolo, em Atos 12, de 6 a 9, que perto da sua morte, perto de ser decapitado, diz o texto que Pedro, antes da sua morte, dormia. Já pensou, irmãos? Diante de uma tribulação tão grande, a ponto de morrer, Pedro, ele dormia. E ele dormia de forma profunda, perto da sua morte, que ele nem reconheceu que era um anjo que falou com ele, que estava diante dele naquele momento. O sono era tão profundo, irmãos, diante de uma luta tão grande, diante da perspectiva da morte, que nós só podemos entender que Pedro estava entregue ao Senhor. Só pode descansar em paz diante de uma luta muito grande só quem está entregue ao Senhor. O mesmo apóstolo Paulo, 2 Timóteo 4, 7 e 8, ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E ele diz isso antes da sua morte. Por quê? Por que ele disse aquilo? Porque era um homem de entrega total ao Senhor. Para que nós, ou porque nós não nos entregamos a Deus, irmãos, como esses irmãos aqui da Bíblia?
por causa de uma atitude nossa que se chama incredulidade. Por isso que nós não nos entregamos a Deus, somos incrédulos muitas vezes. Hebreus 13:12 diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. O que nos impede de nos entregarmos a Deus? Uma vida de incredulidade. Não é fácil, irmãos, uma vida de entrega total. É complicado, é difícil, mas é possível quando nós buscamos essa entrega na pessoa certa. E Deus mostra como podemos nos entregar totalmente a Ele. Deus mostra como podemos nos entregar totalmente a Ele. 3 conselhos que Deus nos dá para uma vida de entrega total. 3 conselhos que Deus nos dá para uma vida de entrega total. O primeiro deles é considerar o seu Filho Jesus Cristo. Diz assim em Hebreus 3:1: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O motivo, irmãos, um dos motivos, o primeiro deles, por qual nós não nos entregamos e que está muito enraizado com a incredulidade, é que nós não consideramos Jesus. O grande problema é que consideramos muitas vezes a nós mesmos e os outros. Damos atenção excessiva para o nosso coração, para as nossas vontades, para quem nós somos, para o que as pessoas falam, para o que as pessoas fazem. Mas não consideramos como deveríamos considerar o nosso Senhor Jesus. E quando nós percebemos, estamos mais e mais emaranhados, nos apegando a tudo e a todos com muita força. Com muita força. E estas coisas, irmãos, visíveis, elas nos cegam, não permitindo que vejamos a Jesus. E quando nós aprendemos a considerar Jesus Cristo, todas essas situações, elas estarão longe de nós. Estarão não tão visíveis para nós em nosso caminho. Pois a Bíblia diz que Jesus é o nosso autor e consumador da fé. Hebreus 12:1. Quando nós olhamos para Jesus, que é o nosso autor e consumador da fé, nós podemos ter uma vida de entrega total. Quando nós consideramos quem é Jesus, nós teremos mais facilidade, ou maior facilidade, de nos entregarmos totalmente a Deus. É interessante que quando a glória de Deus apareceu a Jó, ele disse: agora os meus olhos te veem. Quando ele viu, ele se entregou totalmente a Deus. Quando Deus apareceu a Abraão, ele foi capaz de entregar-se totalmente. O mesmo, irmãos, aconteceu com Moisés, que foi capaz de desprezar todos os luxos do Egito, todas as riquezas do Egito. Ele não temeu a Faraó, pois Hebreus 11:24-26 diz que ele considerou, ele viu aquele que é invisível. Presta atenção no que diz o texto: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que tesouros no Egito, porque considerava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Porque Moisés
se entregou totalmente a Deus, irmãos, porque ele considerou a Deus. Diz o texto que ele viu aquele que é invisível. O que nós precisamos, irmãos, na nossa vida diariamente, é vermos o Senhor e considerá-lo. Nosso problema é que nós falamos muito sobre Jesus, nós ouvimos muito sobre Jesus, mas será que nós estamos o vendo na mesma proporção que nós falamos dele? Quando nós o considerarmos, quando nós o vermos em nosso espírito, irmãos, através da palavra que nos traz a real fotografia, a real imagem de quem é Cristo para nós, nós teremos possibilidade de nos entregarmos a Ele totalmente. Mas sabe que isso não é algo que iremos fazer por convencer a nós mesmos, irmãos. Uma vida de entrega total, você precisa considerar o Senhor, você precisa ver Jesus, você precisa contemplar todas as coisas acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você precisa entender quem é Jesus, você precisa ir para a cruz, você precisa conhecer Jesus de perto. Quanto mais perto de Jesus, quanto mais considerando a Cristo em nossas vidas, quanto mais olhando para Jesus, mais entrega de vida nós teremos. Você tem considerado a Jesus na sua vida? Você tem olhado para Jesus? Jesus tem sido o foco da sua vida, o centro do seu caminhar? Pense nisso. Mas o segundo conselho para uma vida de entrega total, além de considerar Jesus, é ser constrangido pelo amor. Olha lá o que diz 2 Coríntios 5, de 14 a 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para que aquele que por eles morreu e ressuscitou. Queridos irmãos, como precisamos ser constrangidos pelo amor de Cristo, amém? O mesmo amor que Jesus mostrou por nós lá na cruz do Calvário. Esse amor precisa nos constranger, precisa nos tocar, precisa envolver a nossa vida. Na vida cristã, irmãos, o sentimento de obrigação não é suficiente. Na vida cristã, obrigação não a sustenta. O que sustenta a vida cristã, irmãos? É uma vida vivida e ministrada na atmosfera do amor. A menos que nós sejamos constrangidos pelo amor de Jesus, nós não seremos capazes de nos entregarmos a Ele. Agostinho expressou esse princípio declarando o seguinte: ama a Deus e faze o que deseja. Sabe que amor na Bíblia, queridos irmãos, não é passivo. Por isso que eu gosto muito daquela tradução que, em vez de usar a palavra amor, usa a palavra caridade. Porque amor na Bíblia tem mais a ver com ação do que com sentimento. Amor na Bíblia, eu vou repetir, tem mais a ver com atitude, com proatividade, do que ficar dizendo que eu te amo. Eu disse para os irmãos certa vez, que eu fico dizendo para minha esposa todos os dias que eu a amo. Eu digo assim: eu te amo, meu amor. Aí ela falou: tá, mas o que isso significa? Você me ama? Faz alguma coisa, me dá uma rosa, me traz um presente, me abraça. Porque amor tem mais a ver com proatividade, com ação, do que com sentimento. Outros irmãos têm insistido em que o amor não é um simples sentimento, visto que amor implica ação, e às vezes ação quando o sentimento não existe. Presta atenção, irmãos, amor às vezes implica ação,
mesmo quando o sentimento não existe. Isso é amor bíblico, né? Isso é amor bíblico. E a maior demonstração de amor ao próximo desta forma foi revelado aonde, irmãos? Na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Você pode até dar a Deus alguma coisa, mas se não for motivado por esse amor, jamais poderá entregar-se totalmente a Ele. O motivo que levou a Jesus se entregar na cruz foi amor, não foi obrigação. Jesus não morreu na cruz por nós, obrigado, porque alguém o forçou a morrer. Não, irmãos. Jesus morreu na cruz voluntariamente, porque Ele foi constrangido pelo amor de Deus. E você é constrangido pelo amor de Cristo, ou constrangida pelo amor de Cristo? Sempre que perdemos o nosso primeiro amor, sabe aquele primeiro amor do início da nossa salvação, que você quer amar todo mundo, que você quer fazer de tudo, que você quer evangelizar, que você quer estar na igreja todos os dias, que você quer estar perto das pessoas em todos os momentos, aquele primeiro amor que te leva a agir na fé cristã, porque Cristo tocou realmente o seu coração, sabe esse primeiro amor? Quando você perde esse primeiro amor, tudo se torna exterior, irmãos. Quando se perde o primeiro amor, tudo se torna superficial, você entra num automático, você começa a fazer as coisas rotineiramente, como se apertasse um botão e a sua vida fosse levada como se estivesse como um carrinho de corda, que você dá corda e ele vai sozinho. Se não houver amor, a nossa vida vira isso tudo. Você perde todo o valor espiritual. Por isso, a importância de sermos constrangidos a cada dia pelo amor de Cristo. Sabe que eu vi as palavras de Jesus à igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, 4 e 5, que ele diz assim: tenho porém contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Você tem praticado esse amor bíblico? O que nós podemos, ou o que Deus pode destacar na sua vida, que mostra esse constrangimento pelo amor? Se esse amor bíblico não tem tomado conta da sua vida, essa palavra de Apocalipse 2, 4 e 5, também é para você, é para nós. Onde Deus diz: se arrependa, se arrependa. Terceiro e último conselho para uma vida de entrega total. O primeiro deles é que você precisa considerar a Jesus Cristo. O segundo é que você precisa ser constrangido pelo amor. E o terceiro, para uma vida de entrega total, é fazer aquilo que o salmista faz no Salmo 131, ou fez no Salmo 131, versículo 2: calar e sossegar. Ele diz assim: certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Uma outra tradução diz: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Deixa eu tomar um pouquinho de água. A irmã Cláudia disse que eu tenho que tomar água que ela deixou aqui, senão depois ela vai brigar comigo, né, irmã? Então, irmãos, terceiro conselho para uma vida de entrega total é calar e sossegar. Calar e sossegar. Sabe que esse Salmo 131, Salmo de Davi, é um salmo sobrenatural. É um salmo
diferente, irmãos, porque a forma que o salmista começa esse salmo não é natural para o homem, não é natural para mim, porque ele começa o salmo dizendo que ele abriu mão de tudo, que é preciso deixar tudo. Ele fala de algumas coisas tão difíceis para nós, como por exemplo o versículo 1, Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. É difícil isso. Sabe por que é difícil, irmãos? Porque o natural para nós, e você há de concordar comigo, que o natural para o homem, segundo a Bíblia, é um coração soberbo, é ou não é? O homem, por natureza, ele é soberbo, e Davi começa dizendo que o coração dele não se elevou. Por isso que eu disse que isso não é natural, era algo especial acontecendo na vida de Davi aqui. Porque, irmãos, nosso coração soberbo, nossos olhos altivos, funcionam dia após dia. Nós queremos sempre coisas grandes, é ou não é? Nós queremos sempre se orgulhar, nós queremos sempre ver coisas grandes demais. E às vezes, irmãos, quando nós batemos no peito e dizemos, não, eu sou humilde, a gente já está sendo soberbo. Porque quando alguém diz que é humilde o bastante, a gente já vê a soberba aí. É ou não é? E como pode então o salmista dizer que o seu coração não é soberbo? Se é natural do homem ser soberbo? Resposta no versículo 2. Resposta no versículo 2. Ele diz assim, certamente que me tenho portado e sossegado, como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. A resposta, irmãos, do porquê Davi pôde dizer que o seu coração não se elevou, está nessa frase. Eu fiz sossegar a minha alma. Fiz calar como uma criança desmamada. Isso aqui, irmãos, é uma simplicidade tão grande, porque é isso que acontece com uma criança quando está desmamando. Uma vida simples, uma vida desapegada. E você sabe, você que tem filhos, e pode ver isso mais de perto, que o desmamar de uma criança é na maioria das vezes muito difícil, irmãos. Difícil tanto para a criança, como difícil para a mãe. Por quê? Porque chega uma época em que a criança precisa de algo mais sólido, comida mais robusta, e esse desmame precisa acontecer. E sabe que o desmame, ele pode ser classificado em 4 diferentes categorias. Ele pode ser abrupto, planejado, gradual, parcial ou natural. Nesse último, parcial e natural, que seria o processo ideal, porque o próprio nome já fala, natural. A criança, ela se autodesmama sob a liderança da sua própria mãe. E esse processo, ele costuma ocorrer gradativamente entre os 2º e 4º ano da criança. Mas sabe que a criança vai resistir, é ou não é? Ela vai fazer birra, ela vai gritar, ela vai chorar, ela vai espernear, porque quer ficar grudada na mãe. E às vezes vai até pensar que a mãe não ama mais, porque não a quer amamentar. E isso também fere muito a mãe, porque é um processo difícil, esse processo do desmame. Mas quando chega o ponto disso realmente acontecer, a criança então, ela é desmamada, ela não faz mais exigência nenhuma, ela deixa toda a sua birra de lado, ela reconhece que agora precisa de uma nova vida, de uma nova forma de alimento, e a mãe também consegue enxergar isso. E é isso, irmãos, que Deus quer fazer conosco.
É isso que Deus fez com Davi. Deus quer que nós cheguemos à maturidade. Deus quer que nós sejamos desmamados de nós mesmos. Deus quer que nós deixemos de lado a nossa soberba, o nosso orgulho, das questões que fazemos tanta necessidade no dia a dia e que não agradam o Senhor. Deus quer que nós entreguemos nossa vida totalmente a Ele. E se esse desmame da sua própria vida, da sua soberba, do seu orgulho, da sua falta de confiança muitas vezes nas necessidades de que Deus vai suprir, do apego em si mesmo, de querer resolver as coisas por si mesmo, às vezes de querer salvar-se a si mesmo, se esse desmame não acontecer, não existe vida de entrega total ao Senhor. E é por isso que Jesus Cristo disse em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que Jesus está dizendo é o seguinte: desmamem-se, deixem de lado a sua soberba, deixem de lado tudo aquilo que está prendendo você nessa vida, venha a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. E Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aonde acha descanso para a nossa alma, irmãos? Aonde nós acharemos? A partir do momento que nós deixemos de lado o nosso orgulho, a nossa soberba, tudo aquilo que nos prende no mundo, todas as coisas que nos prendem, e entregamos nossa vida a Jesus, porque é Jesus que dá o descanso que nós precisamos. Quando isso começar a acontecer, haverá uma vida de entrega total ao Senhor. Quando nós reconhecermos que nós precisamos ser desmamados da nossa vida, daquilo que nos prende, do jugo que nos prende, e deixar que o jugo de Jesus, que é suave, e que o seu fardo é leve, nos prender, nos carregar, haverá uma vida de entrega total. Será que já fomos desmamados da nossa própria vida? Se não fomos ainda desmamados espiritualmente das condições que nos prendem e nos separam de Deus, como o próprio pecado, como a nossa soberba, como o nosso orgulho, que achamos que não precisamos, às vezes até mesmo de Deus, a gente precisa deixar tudo isso. Nós precisamos receber do Senhor aquilo que Ele tem para nos dar. O que Jesus disse nesse texto: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Às vezes, irmãos, nós estamos assim, recebendo muito do Senhor, mas o Senhor não está recebendo nada de nós. E sabe o que é que o Senhor quer receber de você? É a sua própria vida. O que o Senhor quer receber de você é a sua vida de entrega total. É o que o Senhor quer. Tem uma música de um grupo chamado Arautos do Rei, que ele diz que no trono do viver só existe lugar para um. Quando existirem dois, um será amado e o outro será odiado. O trono do seu viver precisa ser entregue para Deus. O trono do seu coração só existe lugar para um. Não existe divisão nesse trono. Ou você entrega o seu coração e a sua vida totalmente para Deus, ou não vive uma vida de crente de meia boca. A nossa vida precisa ser entregue para Deus. Se você não entregar a sua vida para Ele, Ele não poderá te usar, porque Deus usa vida de pessoas que se entregam para Ele totalmente. Nós conhecemos sua graça, mas nós estamos muitas vezes, irmãos, longe dos propósitos de Deus. Nós conhecemos a graça, mas estamos longe daquilo que Deus tem de propósito para as nossas vidas. Só quando nós somos desmamados, irmãos, e realmente nos entregamos a Deus, é que nós podemos buscá-lo. Então, nos entreguemos a Ele.
E essa é a vida de entrega total que o Senhor nos convida a fazermos nesse momento. Qual o resultado de uma vida de entrega total? Salmo 131, versículo 3, diz assim: espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. A experiência pessoal de entrega total de Davi é para todo Israel, irmãos. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Se o Senhor te conduzir a uma vida de entrega total a Ele, você descobrirá que isso afetará sua vida particular. Amém, irmãos? Uma vida de entrega total afetará a sua vida em particular, a vida da sua família e a vida de sua igreja. O resultado é esperança, porque a nossa esperança está nele. Então, você já se entregou ao Senhor? O que falta mais da sua vida para dedicar totalmente a Deus? Você que está aqui essa noite, não sei se você já fez uma entrega ao Senhor Jesus Cristo verdadeira, não sei se você já tem a certeza da sua salvação, mas o que Deus deseja é que você entregue totalmente sua vida a Ele. Levante as mãos, baixe suas guardas, pare de lutar com o que Deus quer fazer na sua vida. Às vezes Deus quer que você tenha uma vida de compromisso maior, você está relutando. Às vezes Deus quer que você tenha uma entrega de vida maior, mas você está dizendo não. Queridos, a melhor coisa que pode acontecer para um homem, para uma mulher, é poder contemplar a ação de Deus na sua vida. Deus usá-lo. Se você está aqui e ainda não entregou sua vida para Jesus, faça essa entrega agora. Faça essa entrega agora. Porque amanhã pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. Baixe a sua cabeça. Nós vamos orar. Eu quero pedir para a irmã Cristina, por favor,